Aqui na página inicial do Canva, para criar o nosso storyboard, vamos aqui na barra de pesquisa, escreva storyboard e ele vai trazer vários modelos pra gente, como podemos ver aqui abaixo, de vários nichos diferentes, que pode ser usado para marketing, para tantos outros, para roteiro, de cinematográfico e muitos outros. E aí a gente vai procurar um modelo que melhor se adeque do seu projeto. Você pode pegar um projeto pré-pronto, mas tem esses que tem a coroazinha e eles são pagos. Então a gente vai focar no que é gratuito. E aqui a gente vai utilizar um modelo em branco. Então eu vou procurar por ele aqui e basta clicar em cima quando você encontrar. Que ele vai abrir essa janela e você pode já clicar em personalizar o modelo ou pode ver outros semelhantes, ó. Se tiver uma opção, essa opção aqui eu achei mais interessante. Espera carregar aqui e a gente clica para personalizar o modelo, para dar início à nossa criação de storyboard do zero, para você aprender a fazer o plano de fundo, selecionar as imagens, adicionar vários elementos. Esse veio com 2 páginas. Eu não vou precisar dessa página aqui, mas posso excluir ela aqui. Prontinho. Ou eu posso deixá-la pra gente usar esse balãozinho, um desses elementos aqui, como um atalho, né? Mas acho que não vamos precisar, então deixa ela ali. Clicando em página aqui, você consegue visualizar todas as páginas certinho para sua edição, dá o zoom nele para ficar mais fácil de editar na hora de for colocar os elementos. E aqui ele dá a opção de título, de colocar o nome também, além de colocar o ano. Vou alterando aqui, título, o ano, ou pode ser o tema também, né? Vou colocar ano e tema, aqui a página, e a gente vai alterando aqui da maneira que a gente precisa, como achamos melhor. Vou fazer uma edição básica aqui só para vocês terem ideia de como é que fica. Agora ficou bom. E aqui as cenas, eu vou trocar de cena para imagem para ser o nosso guia. Só se você fosse fazer para uma edição de vídeo, né? Para ideias de vídeo, você colocaria imagem 1, cena 2, cena 3, para guiar você como uma pré-visualização de vídeo. Aqui a gente selecionou o fundo e a gente pode ir aqui na aba de pedir para o Canva para colocar uma imagem personalizada, além de ser só cor, porque só cor ficaria, eu prefiro colocar uma imagem. Então a gente vai aqui pedir para IA do Canva criar uma imagem para gente personalizada. Deixa eu pensar, uma imagem do oceano, por exemplo, e aí a gente coloca detalhadamente como é que a gente visualiza isso, como é que a gente precisa que fique essa imagem para ele entender e fazer direitinho. Clica na seta e ele começa a gerar aqui nessa aba lateral, nessa janelinha aqui na direita. E a gente precisa só aguardar que ele termine. Com ele carregado, é só clicar sobre a imagem, que ele vai adicionar automaticamente ao fundo, pois é uma imagem de plano de fundo. E selecionando ele, a gente pode vir aqui na barra de edição para editar a transparência dele, o nível de transparência que ele pode ter, para se ajustar melhor aqui pro nosso objetivo. E a gente vê aqui os locais de pôr imagem, as descrições da imagem também. Podemos editar da maneira que preferir. Aqui são linhas, então a gente
ver que são pequenos bloquinhos, é só clicar em desfazer ali. Podemos mudar a cor do plano de fundo dessas caixinhas também, de acordo com o que preferir. Vou colocar um aqui só para ficar de exemplo para vocês. E as outras eu vou deixar em branco mesmo, só usar essa aqui de exemplo. Pra gente fazer uma comparação depois, vou deixar em negrito para ficar melhor a visualização do texto. Vamos tirar um pouco o zoom para visualizar melhor. E aqui na barra lateral vamos em Uploads. Caso você tenha uma imagem pronta, você já vem aqui em Uploads e seleciona o seu arquivo. Todos os seus arquivos da nuvem do Canva vão estar aqui. E poderíamos selecionar alguns deles, mas como eu vou ensinar vocês do zero, então a gente vai na aba Elementos e vamos navegar aqui pelas opções dele na barra de pesquisa. Vamos escrever algo semelhante ao que queremos. Por exemplo, uma mulher feliz. Aí a gente vê aqui as opções de fotos, elemento gráfico, vídeo, 3D também. Tem os markups também, alguns áudios, mas aqui nós vamos focar nos elementos gráficos primeiramente. Ou você pode gerar imagens, mas vamos ver com os elementos gráficos. Uma montagem de 1 a 1, a gente seleciona, ajusta o tamanho para o modelo da caixa de imagem e vamos ir pesquisando outras imagens de acordo com o que a gente precisa. Aqui na barra a gente pode mudar a pesquisa. Vou colocar um jardim aqui. Vamos criar a história de uma mulher que criou aí uma estufa, transformou um terreno baldio em uma linda estufa e conseguiu vender flores como produto final de todo o trabalho que ela teve. Eu quero dar um fundo para aquela imagem para não ficar com fundo branco. Então eu vou pesquisar aqui algo que fique bem ajustado ali. Por exemplo, o céu azul de fundo, de plano de fundo. A gente vê aqui nas imagens gratuitas. Esse aqui eu acho que vai ficar legal. Vai combinar também com o plano de fundo do nosso storyboard. A gente ajusta para o tamanho do quadrado. Você pode ver que ele ficou por cima dos outros elementos. Então a gente vem aqui nesses 3 pontos e vamos na opção posição para colocar ele para o fundo, para trás dos nossos outros elementos, porque olhando nas camadas ele está acima. Eu posso puxar aqui já das camadas para trás e ele já fica, mas eu vou ensinar vocês também aqui pela outra guia de organizar, em que você clica nessas opções de enviar para trás e você vai enviando até que ele fique do jeito que você quer. Eu ainda achei muito azul, então vou clicar aqui nesse nosso pequeno plano de fundo do nossa primeira edição de imagem aqui de elementos, e na barra de ferramentas eu vou em cortar e eu consigo mover a imagem para a parte mais clara que ela tem ali do céu, essa parte aqui mais clarinha e não da escura. Eu posso ir ajustando isso até que fique bom. Vou colocar um pouquinho assim mais para cima. Pronto, agora ficou ótimo. Vamos seguir agora para nossa segunda imagem. Vamos navegar até a opção mídia mágica no painel lateral e vamos fazer um diferente, em que a IA do Canva vai criar uma imagem para gente específica. Então você tem que inserir detalhadamente o que você quer, seja bem detalhista, para que a IA entenda qual é a sua ideia. Então vamos lá. Para nossa ideia de criação do terreno baldio que ela transforma, vamos escrever aqui terreno baldio, abandonado com lixo, e vamos ver o que ele cria pra gente. Surgiram algumas opções
e eu não quero que seja tão realista, então eu vou adicionar a descrição do estilo da imagem, um estilo de ilustração. Eu vou especificar aqui para ele refazer para mim. E a gente consegue ver essas opções que surgiram. Ficou bem melhor do que o anterior, mas é de uma cidade, então eu ainda preciso que seja menor e não tão macro. Então vou especificar um pouco mais o que eu preciso. Um pequeno quintal que ela vai reformar. Vamos esperar carregar. E aqui ele deu outras opções que ficaram bem melhores. Ó, esse pequeno quintal com um cerquinho de madeira ficou muito bacana. Então a gente vai ajustar ele no tamanho ali do nosso quadradinho. Agora que já conseguimos ajustar aqui o tamanho, a gente só encaixa direitinho aqui pelo recorte, onde quer que fique, mostrando a nossa imagem. E vamos seguir para a próxima etapa. Bom, se ela encontrou o terreno baldio, então essa vai ser a etapa da reforma. Vamos pedir para a IA do Canva criar uma imagem aqui, de forma bem detalhista, uma mulher que, bom, com roupas de construção. Acho que com um macacão é melhor, um macacão de obra. E ela vai limpando o terreno baldio para que assim vai ficar bem mais específico, bem ilustrado. Temos que ser detalhistas sobre o estilo da imagem também, seguir o estilo de ilustração. Agora é só aguardar as opções que ele trouxe pra gente aqui. Ficaram bem bacanas, ó. Tem um mais realista ali embaixo também que ficou muito legal. Tem esses outros dois aqui, mas eu acho que esse último ficou mais... deu mais certo pro que a gente pediu para ele criar. Então a gente vai tentar encaixar aqui. Criou uma certa dificuldade para encaixar nesse modelo de storyboard que a gente pegou. Esse template aqui não ficou muito bacana para essa imagem que é maior, mas vamos tentar dar um jeitinho aqui. E podemos vir aqui na imagem já criada e ele dá essa opção de você pegar outras imagens semelhantes. Então vamos ver como é que fica. Podemos trocar a imagem caso você deseje trocar. São imagens semelhantes, mas você pode acabar trocando se desejar. Para preencher o resto do nosso quadro ali, eu vou fazer uma pesquisa dela construindo a estufa que tem ali da nossa ilustração de elementos que a gente criou primeiro, para poder fazer um complemento nessa segunda cena ali do storyboard. Essa daqui ficaram bem bacanas, mas uma aqui parece mais com a nossa ilustração. Essa não ia ficar muito bacana, porque não parece muito com a nossa ilustração. Então a gente vai trocar por essa daqui e vamos encaixar ela aí. E sempre no objeto de recorte você pode dar esse ajuste melhor ali na finalização. Isso porque estamos tentando encaixar imagens aqui nesse template, tá? Podemos vir aqui em elementos agora. Vou pegar uma seta curva para enfatizar que mudou daquilo, do terreno vazio, baldio ali, que ela fez a limpeza, para construção da estufa, para ficar bem lúdico, como se fosse uma imagem só. E vamos inverter ele aqui na barra de ferramentas, clique em inverter verticalmente, e a gente dá uma ajustada aqui na posição dele e no tamanho, e pronto, ficou ótimo agora. Agora vamos para a nossa
última imagem. Nessa última imagem, bom, seguindo a nossa história, ela limpou o terreno baldio, construiu a estufa e agora ela vende flores. Então, com o que ela produz na estufa. Então, vamos aqui na mídia mágica para que o Canva crie pra gente uma imagem de uma mulher distribuindo flores na cidade. Bom, as opções não ficaram exatamente do que eu imaginei, então eu vou ter que mudar um pouco na descrição, porque não ficou... Parece que ela ganhou as flores e não necessariamente está distribuindo as flores. Então, olhando assim, analisando, a gente pode clicar para ter uma análise, ver se encaixa, mas de cara já deu para ver que não complementou muito direitinho a história. Então, vou mudar aqui a opção de distribuindo para vendendo. E especificar mais aqui para sua floricultura, para que ele note que a floricultura pertence a ela e que ela tem que estar na floricultura. Vamos ver, agora ficou bem melhor as opções que ele deu aqui, e mesmo que não seja de ilustração, eu achei bem bacana para casar um pouco com aquela imagem da segunda cena que não é ilustração. Então a gente vai utilizar ele aqui. Vamos ajustar o tamanho e encaixar. Eu posso duplicar ele também, a imagem, para que fique, para preencher todo o espaço com as flores. Vamos ver se vai dar certo aqui. E aí eu aumento e dou uma enfatizada só nas flores e ajusto o tamanho. Aí parece que tem muitas flores do lado de cá dela, e ajusto também a posição pro fundo. Então fica assim a nossa imagem. Vamos só corrigir, ver se ele tá para trás mesmo. Tem esse aqui que eu não excluí ainda. Ele realmente já tá para trás. Então, vamos excluir essa imagem aqui. E pronto. Ficou assim a nossa apresentação de storyboard. Podemos dar um zoom para navegar melhor aqui. Agora vamos na aba lateral e vamos no painel lateral e vamos na aba textos para a gente começar a introduzir os detalhamentos, inserir a descrição. Se for de marketing, você vai colocar uma descrição. Se for de texto, vou só trocar aqui a posição dessas imagens. Se for para algo cinematográfico, então você vai colocar a descrição do que acontece em cada cena. Aqui a gente está fazendo mais um exemplo de storytelling, que é contando uma história de algum movimento sobre a mudança, a retirada do acúmulo de lixo de terrenos baldios, que você pode fazer uma melhoria em potencial para eles. Então a gente coloca uma história assim que seja bem atrativa, um storytelling bem bacana aqui. Terrenos abandonados com muito potencial. Quando enxergamos, o valor deles, vamos precisar dar uma ajustadinha aqui rapidinho e a gente vai ajustando até ficar certinho aqui para caber no template. Isso porque eu peguei esse template aqui, gente, mas se vocês forem fazer, vocês podem excluir essas linhas que estão aqui, elas não são fixas, mas eu tô tentando ajustar aqui no template certinho para vocês verem que pode pegar uma coisa pronta, dar um enter aqui para ele dar um espaço. Aí ficou bacana. Para vocês entenderem que você pode pegar um template pronto e só editar as coisas mais básicas e rápidas ali dentro dele, para não ter que ter um trabalhão de fazer tudo. Mas que se você quiser ajustar, deixar mais
do seu gosto, você pode editar o plano de fundo, os textos, as imagens e tudo que for possível dentro dele. Aqui vou colocar um título bem bacana, da limpeza, a construção. Esse primeiro aqui eu vou mudar também. É potencial escondido, que é o potencial escondido dos terrenos que são abandonados e utilizados para lixo. Então aqui da limpeza e construção, acho que é melhor colocar aplicando recursos, né? Então, aplicando os recursos que você tem em um potencial. Que seria um investimento em potencial. Então vamos colocar aqui para os objetivos que valem a pena. Então vamos colocar um storytelling bem bacana aqui que chame a atenção. É muito importante ter isso, de ter o seu storytelling, como a gente viu na unidade de storytelling, o seu material de PDF. Não deixe de ler, que tem coisas lá extras para vocês. E aqui você vai colocar o título do seu storyboard, o seu nome, o ano, o tema ou outras especificações que você precise no seu storyboard, o número de páginas, caso o seu tenha várias páginas. Aqui eu fiz em uma página só para simplificar, mas poderia ser cada imagem em uma página, tá? E aí você iria numerar as páginas e colocar ali também, adicionar a data e todas as especificações necessárias, e sempre utilizando aqui a mídia mágica. Você tem essa facilidade, além dos textos que você pode adicionar com texto mágico. Caso você não tenha inspiração na hora, você pode aqui escrever a sua ideia aqui no texto mágico do Canva. E ele vai te dar ideias inspiradoras para você criar o seu storytelling aqui na hora. Caso você não tenha o seu storytelling pronto aí, não tenha uma ideia assim mais de inspiração, vamos dar um exemplo aqui de aula de gramática do tempo verbal presente para as crianças. Então, só que de uma forma chamativa, que essa é a abordagem, a ideia que o storytelling passa pra gente, de ter uma abordagem mais chamativa. Então, vamos colocar aqui, especificar bastante sobre o que é. E se eu tivesse um material aqui como guia, um anexo, eu poderia adicionar aqui e ele ia usar. Mas vamos ver como é que fica assim, só com essa ideia aqui, que eu não tenho material. Mas vamos ver aqui, ele deu uma ideia bem bacana, ó, super... que tem uns super-heróis ali, e cada verbo é um super-herói que adora mostrar suas habilidades. Então ficou bem bacana, ele dá uma ideia bem inspiradora e ilustrativa para as crianças, que chama a atenção. Capitão brincar, mestre correr, eles correm na pista e aqui está o tempo verbal presente. E você pode copiar isso aqui e salvar, ou você pode já vir aqui nas opções abaixo que ele disponibiliza pra gente, de inserir já direto aqui no seu projeto. Você pode apertar Enter e também você pode copiar aqui, clicando nessa parte aqui. Mas se você inserir, a ideia é que ele vem aqui inteirão, então você ia ter que desmembrar ele, copiando cada pedacinho e colando aqui embaixo das imagens os pedaços com novas caixas de texto. E é isso, finalizamos aqui. Muito obrigado por assistir.